Queridos amados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Como sempre nós temos refletido, falado, né, sobre a importância dos esclarecimentos espíritas, juntamente com a harmonia do Evangelho de Jesus, para patrocinar uma coisa exclusiva, que é a nossa felicidade. Tá? Então, como sempre a gente fala, o processo da evolução é o sinônimo de felicidade. Tá? Se você é um espírito infeliz, profundamente, né, com causas emocionais graves, com processos mentais graves, você está num processo ainda de construção, né, desta felicidade. E é justamente hoje que nós vamos refletir rapidamente sobre uma grande preocupação, um grande esclarecimento que os Espíritos trazem para nós, como o Paulo estava refletindo aqui, sobre a realidade espiritual, que, na verdade, o que é real é o mundo espiritual, o que é real é a nossa essência espiritual. Tudo que a gente vive na matéria é fase transitória, é o que nós chamamos de ilusão e de fantasia, né? Entre aspas, né? Mas o que é real e permanente é a nossa imortalidade da alma, essa vida imortal, que paulatinamente nós estamos passando a compreender, a entender, a ciência está avançando, né? As religiões estão avançando em metodologia, em sistematização, né? Aí vem as religiões espiritualistas trazer para nós essa ciência mais prática, para que você possa experienciar, para que você possa ter o sentimento e a razão desta imortalidade. Mas tudo isso faz parte do processo evolutivo. Como os Espíritos asseveram para nós, que na verdade a realidade nossa, ela está ligada às duas coisas, né? Ao nosso emocional e ao nosso mental. O que somos? Quando nós desencarnarmos, quando nós passarmos para o mundo espiritual, o que nós levamos essencialmente, como a gente sempre fala, como a gente sempre explica, os espíritos sempre explicam para nós, é a nossa realidade do nosso mundo interior, das nossas emoções, também a realidade da nossa capacidade mental, de equilíbrio, de raciocínio. E a gente percebe que, assim, de 100, né, é uma porcentagem muito pouca, né, que consegue manter esse equilíbrio, essa sanidade, né? A gente vê muitas pessoas de idade atualmente, já somos também, tá? Mas não vamos falar, para vocês não ficarem alegres. Mas muitas pessoas já de idade, cada vez com discernimento, com a saúde mental muito bacana. Isso que é importante, né? Então, essa saúde, por quê? Porque nós estamos nos tornando espíritos mais evoluídos, espíritos que sabem que nós estamos aprendendo a administrar o nosso mundo emocional e o nosso mundo mental. Então, à medida que esse espírito ele vai aprendendo, ele vai dominando, ele vai administrando melhor o seu mundo mental e emocional, ele tem uma qualidade de vida muito mais, né, eficiente, muito mais produtiva, tá? A sua qualidade de vida é muito melhor. Então, por isso que nós, há muito, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente percebe essa preocupação da didática e da pedagogia espírita, trazendo para nós subsídios para que nós possamos administrar e edificar em nós um mundo melhor, mental e emocional. Tá? Isso se baseia em tudo, tá, gente? Aí nós vamos reportar lá Jesus, quando Jesus administrava isso já
para a nossa infância espiritual alguns preceitos fortes para que nós pudéssemos, ao longo das reencarnações, entendermos isso. Então, Jesus trabalhava muito a questão da saúde emocional e com consequências para a saúde mental. Tá? Quando ele trabalhava a questão do perdão, Jesus sempre falava do perdoai, perdoe as ofensas, reconcilia com seus adversários, né? Então ele trazia esse manancial de ensinamento, essa gama de instrução, para que nós, ao longo das nossas experiências reencarnatórias, pudéssemos construir uma felicidade mais estável e permanente. Então, por isso que hoje, enquanto espírita, enquanto religiosos, todas as religiões trabalham isso, mas vamos sintetizar aqui, a didática religiosa e a psicologia, né, trabalha a psiquiatria, essas ciências trabalham muito a psique, trabalha muito emocional, trabalha muito você dominar, tornar senhor das suas emoções, para que você possa ter uma qualidade emocional e mental cada vez mais edificante. Isso porque o que se liga na Terra se liga no mundo espiritual. O que desliga na Terra, desliga no mundo espiritual. Isso já é bíblico, tá? O que é? Aquilo que você realiza aqui está realizado no mundo espiritual. Porque o que importa não é como nós desencarnamos por fora. O que importa é como nos desencarnamos por dentro, tá? Isso não é frase minha, isso é frase de André Luiz, tá? Está no livro Ação e Reação, onde ele fala, o que importa é quando nós desencarnamos por dentro. Por isso que eu sempre advirto nós religiosos não ficarmos naquela ilusão que é só praticar determinados rituais, aprender a falar de determinada forma, ter comportamentos engessados, que você já está no reino dos céus. Mas se você desencarna com mágoa, com angústia, com aflição, com insatisfação, decepções, frustrações, ainda incomodado com um parente ou com o outro, você pode desencarnar com cara de anjo. Chega no mundo espiritual doente emocional. Porque esta é a sua realidade. E nós aprendemos que o que é importante, e a nós agora, enquanto espírita, estamos aprendendo que a minha felicidade interessa essencialmente a mim. Tá? É a mim. Eu que preciso me sentir feliz. Eu que preciso encontrar a felicidade no meu interior. Vê como as coisas mudaram muito? Porque antes a gente, né, queria ter o aplauso de todo mundo, que todo mundo, né, sentíamos. Eu sempre digo assim, nós hoje estamos mais preocupados em sermos realistas, em ter esse prazer, em desencarnar bem comigo, em ter prazer. Porque você convive 24 horas com você. Se você não tem esse convívio prazeroso com você, imagine os outros. Louvado seja Deus, né? Então, imagina, não tem aquele dia que a gente fala assim, nem eu estou me aguentando? Então, você está falando uma verdade, nem você está se aguentando. Então, os seus irmãos estão já se preparando para o céu quando convivem com você. Então, essa é a realidade. Mas eu não quero estar nessa situação, porque essa situação não é prazerosa para mim. Eu estou perdendo a minha qualidade de vida, tá? Então, rapidamente, nós podemos observar isto. Então, nós, espíritas, temos que saber. Eu preciso ser feliz. Eu preciso ter uma qualidade de vida. Eu não preciso ficar muito refém em ficar da opinião do outro, né? Ou sempre, claro que a opinião do outro sempre é boa, sempre nos auxilia, tá, gente? Principalmente as críticas. Mas eu não preciso ficar dependendo de feedback, eu não preciso dependendo ou quando alguém fala uma coisa negativa, eu tenho que filtrar se aquilo serve para mim ou não, mas eu tenho que adquirir a minha independência. E você só adquire a sua independência quando você tem a sua segurança emocional, quando você tem a sua segurança mental. Por isso que o estudo
que você entra no Espiritismo, fala, estuda, lê de tudo, retende o bem, isso, e pratique, como o nosso irmão falou. Pratique a prática, tá? Porque eu preciso testar a paciência. E aí você fala, nossa, eu vivo numa família que eu vivo impaciente com ela, tá? Mas você precisa dessa família, tá? Porque se você tivesse paciência, você não estaria no meio dela, tá? Então, você está justamente no momento, como diz Joana de Ângeles, Joana ou Sheila, você está na situação certa, com a pessoa certa, na atitude, para fazer sempre o certo, e no local certo, tá? Para fazer o certo. Então, o mundo que você está vivendo, a situação que você está vivendo, não reclame, é o que você precisa. É o que você precisa. Os problemas imensos que você está enfrentando, é o que você está precisando administrar. Tá? Enquanto eles estão sendo problemas para você, é porque você não encontrou a solução dentro de você. Tá? Enquanto alguém estiver conseguindo te ofender, é porque você ainda não conseguiu entender que a pessoa é um doente emocional, e tanto quanto você, e que na verdade você, como diz um espírito, ele falou assim, gente, esquece essa coisa, Deus não perdoa ninguém. Você fica aí pedindo perdão a Deus, Deus não perdoa ninguém. Tá? Isso não existe. Deus não perdoa ninguém. Aí nós ficamos assustados, porque então nós estamos ferrados, né? Porque se Deus não perdoa a gente, nós estamos ferrados. Aí o Espírito falou assim, sabe por quê? Porque Deus não se ofende com nada. Deus não se ofende. Então Deus não usa do perdão, porque é uma coisa que Ele não precisa, nunca precisou. Quem precisa perdoar somos nós, porque nós nos ofendemos, porque atinge o nosso orgulho, atinge o nosso isso, porque nós somos inferiores. Mas Deus vai perdoar o que de nós? Então não fica pedindo perdão para Deus não, porque Deus nem vai ouvir isso. Tá? Porque Ele não tem o que perdoar a gente. Tá? Então, perdão é uma ferramenta que nós utilizamos. Por isso que nós podemos ver, vamos falar então, que tudo isso que a gente falou, para eu construir essa saúde emocional e essa saúde mental, eu dependo de duas coisas, tá? Duas coisas importantes que nós devemos observar hoje. Né? Para quem faz gestão de pessoas aí, de recursos humanos, tá? Sabe o que nós vamos falar aqui agora. Nós precisamos de duas coisas entender, que está ligada ao relacionamento interpessoal e ao relacionamento intrapessoal, tá? Interpessoal é relacionamento entre pessoas, tá? Então chama interpessoal. Intrapessoal é quando você se relaciona com você. Então você relaciona com os outros e você se relaciona consigo próprio, tá? Agora um depende do outro. Tá? Você trata as pessoas conforme as exigências que você se trata. Então, a neura que você tem dentro de você, todo mundo comunga com isso. Então, através então, veja só, vamos perceber como que está esse mundo de relação, de relacionamento. Aí nós vamos puxar um link, tá bom? Vamos puxar um link lá. Jesus trabalhou isso lá atrás. Tá? E os nossos maiores problemas estão justamente no processo de relacionamento humano. Tá? O cachorrinho, o gato, a gente grita com ele, depois ele chega, a gente está passando a mão nele, mas gente gritou com a gente, chegou, você não passa a mão nele mais. Tá? Porque ele gritou com a gente. Tá? Então, veja só, então o relacionamento, essa situação, essa situação de relação uns com os outros é que gera a tua saúde mental ou a tua saúde, ou a tua doença mental, tá? Então, veja só, começa a nossa problemática emocional. Aí Jesus trabalhou isso lá atrás, porque Jesus falava da questão do perdão. O que é perdão? Vem do fruto do relacionamento. Gente, e perdão não é só aquelas coisas grandonas que acontecem também, as pequenininhas. Jesus falava, perdoe as ofensas não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, você tem que viver num mundo de compreensão,
de como que dessa situação, você tem que entender o processo de relação e de relacionamento, que nós dependemos desse processo de relação uns com os outros para evoluir. Então o perdão, ele tem que estar constantemente entendido. Agora, eu acabei de fazer uma palestra onde o tema era perdoar é esquecer? Perdoar é esquecer? Nunca. Sabe? Porque você esquece 10 anos, a pessoa some da sua vida, mas um dia ela aparece, você lembra tudo. Tá? Com detalhes. Jesus, e aí? Tá? Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é compreender o mecanismo da relação que nós estamos inseridos nela. Primeiro ponto, aí, para eu exercer isso aqui, olha, eu já estou falando a metodologia e os recursos didáticos e pedagógicos para que se adquira nesse mundo de inter-relação o processo de saúde mental e emocional. Tá? Então, você compreender o mecanismo da relação. Primeira coisa, humildade, ter humildade para entender que nós estamos aqui, todo mundo encarnou na Terra, você é um espírito doente. Você é um espírito ignorante, porque na Terra, a Terra é um mundo de provas e expiações, um mundo inferior. Aqui não encarna espírito superior, exceto em missão, assim, muito rapidinho e vai embora. No máximo 33 anos ele aguenta e vai embora. Então, quem aguenta o trampo aqui é nós, porque nós é que somos espíritos firmes. Com nós o processo é de dureza ainda, né? Então, nós estamos reencarnados aqui, a Terra então, todos nós que estamos vinculados à Terra, nós temos que entender esse processo que o Espiritismo tanto explica. Aqui é um mundo de provas e expiações, então nós é que beneficiamos uns aos outros, ora amando, ora dando alfinetada. Tanto a carícia de amor e de carinho te ajuda, quanto a alfinetada te ajuda. Você entender isso, entender. E você entender que você é um doente emocional. Você é um espírito doente emocional. Isso tem que ter humildade para admitir isso. Porque à medida que você admite que você é um doente emocional internado na Terra, você reconhece que todos os seus irmãos também são doentes emocionais internados na Terra. Então você começa a entrar naquele processo de Jesus, naquele parágrafo que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, bem-aventurado aquele que entende a doença do seu irmão, porque automaticamente o seu irmão entenderá a sua. Veja veja como tudo vai ficando mais tranquilo, tá? Então, perdoar as ofensas nesse mundo de relação, ele é fundamental. E Jesus fala duas coisas, né? Nós já falamos aqui. Tanto ele fala, porque quando você não exercita o perdão para o outro e para si próprio, no relacionamento intrapessoal, consigo próprio, você então adquire duas doenças emocionais graves, que nós já comentamos aqui também, que é a doença da mágoa e da culpa. Você traz para dentro de você a mágoa e a culpa. Gente, vocês já imaginaram você passar 40, 50 anos com uma mágoa? E tem, tá? E tem gente, eu conheço gente bem próxima, assim, que tem mágoas, né? E nós guardamos por 10 anos. Eu guardei uma mágoa, acho que por 10 anos. Louvado seja Deus. E agora, depois que eu virei espírito, que eu fui administrando hoje, entendi, passou, né? Mas você imagina você guardar a mágoa. A mágoa, ela começa a trabalhar dentro de você. A pessoa que tem mágoa ou a pessoa que tem culpa, olha no relacionamento com você, entra. A gente faz, gente, nós temos que ter humildade, que eu cometo erros, que depois eu me arrependo. Meu Deus, mas entenda, calma, aconteceu. Se você não, eu tenho que... Tá, você tem que ter humildade para saber, naquela fase eu cometi, foi errado, ou prejudicou o fulano, mas agora eu tenho que não cair e chorar. Porque os espíritos falam que é para a gente chorar pouco, tá? Porque a gente anda chorando muito, porque você perde muito tempo chorando. Então chora um pouquinho, já enxuga a lágrima e começa a trabalhar, tá? Então,
Então, quem guarda a mágoa e quem guarda a culpa, então a mágoa é perdoar o outro e a culpa é se perdoar, tá? Se absolver, entender e investir na recomposição daquela deficiência que você acha que prejudicou o outro. Agora só, então entendemos o que é a mágoa, o que é a culpa? A mágoa é quando a gente é ofendido e a culpa é quando você ofende alguém e às vezes não tem como você se recompor ou qualificar isso. Nas duas situações, trabalha isso. Trabalha. Porque imagina, a gente guardar mágoa e culpa por 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, e a pessoa que tem essas duas doenças emocionais dentro de si, eu vou falar são pessoas, né, gente? Para deixar longe de nós, né? Graças a Deus. Mas são pessoas que vão se fechando, são pessoas que começam a diminuir a comunicação, fala menos. Não tem aquela coisa, aquele familiar que falava muito em casa, conversador, de repente ele vai se fechando, ele vai falando, ele começa a ficar monossilábico. A gente não sabe o que está acontecendo dentro dele. A gente sabe sim, porque nós já passamos e nós já vivenciamos isso. Aonde você começa a se fechar, aí você está, imagina uma pessoa que começa a se fechar nesse mundo de doença. Olha, as frustrações, começa a surgir as melancolias, as insatisfações, o prazer de viver diminui, começa a aparecer as neuroses, começa a aparecer os tics, começa a aparecer as alterações orgânicas, porque o organismo você é um espírito que está bombardeando o corpo emocionalmente, se fechando, tá? Começa a aparecer os desequilíbrios orgânicos, que daí a medicina vai tentando ajudar, tá? Mas olha só uma pessoa doente, que eu sempre falo aqui, né, para você. Aí chega uma pessoa de alta idade, aquela pessoa era tão calma, tão comportada, tão isso, aquilo, blá, 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 né, contida, não falava muito. Aí quando ela pega uma alta idade lá, que ela já está meio assim, ela vira um negócio, ela agride todo mundo, ela fala, ela não tem papo na língua. Aí você fala, meu Deus, depois que ele ficou velho, ele ficou assim. Não, ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim. Ele não administrou isso. Agora você imagina a qualidade mental e a qualidade emocional desse espírito. Nossa, tá? É bom a gente analisar. Porque ninguém aqui, incluído nós e os mentores que estão aqui também, porque se está assessorando nós é doente também. Então, até eles levam, entendeu? Então, nós temos que administrar isso para saber como que eu estou administrando essas doenças. Por isso que quando você tem algum problema com alguém, quem nessa sala não tem um enrosco com alguém, gente? Todos nós temos. Mas às vezes a pessoa não dá para você aproximar da pessoa, porque a pessoa tem o direito também de se afastar da liberdade de você. Mas administra isso dentro de você. Começa a fazer todo esse processo, porque muitas vezes você começa a cortar os laços de obsessão que existe entre vocês dois. E você se liberta, mesmo você sendo culpado, O outro está tendo a oportunidade de perdoar. Mas você fica aberto, você é um espírito aberto para... Você não cria obstáculo nessa reconciliação. Então você já é um espírito que venceu isto, tá? Porque você está visando a sua felicidade. Então vocês perceberam que esse quadro de doença emocional nós temos que ter cuidado no processo de relação. Por isso que é importante a gente, no processo de relacionamento, estar processando o perdão das ofensas, tá? O perdão, a aceitação do outro como ele é, tá? A aceitação não é fácil, gente, tá? Cuidado com aquela idealização, estou buscando a mulher ideal. Eu sempre falo assim, coitadinha dela se você achar. Coitadinha dela. Estou buscando o marido ideal. Aí você acha um namorado, nossa, esse é o namorado que eu esperei, coitadinho dele. Sabe por quê? Porque o outro não tem nenhuma obrigação de ser o que está na sua cabeça. O outro tem que ser o que ele é. Você tem que casar com a pessoa como que ela é. Porque à medida que você começa a exigir dos outros
que os outros sejam conforme você queira, você gera um fator indireto, mórbido, suscetível à doença emocional. Você está vulnerável a adoecer emocionalmente, porque o outro nunca vai ser como você é. É que nem um espírito um dia chegou para mim e falou assim: esquece, você nunca vai ser um Chico Xavier. Você nunca vai ser Chico Xavier, nunca. Aí eu fiquei assim, falei, graças a Deus, né? Aí ele falou assim: pois então, mas também Chico Xavier nunca vai ser você. Nunca. Então você tem a sua beleza, você tem a sua qualidade, você tem a sua forma de chegar até Deus, né? De chegar até Deus, de manifestar. Por isso que cada um de nós, Deus, o Espírito ainda falou assim: Deus, gente, não é ineficiente como a gente. Deus não fez essencialmente nenhum igual ao outro. Todos têm uma beleza, uma forma de manifestar, porque um completa o outro. Então, você tem que acreditar, investir em você para que você possa ter uma saúde melhor e compreender o seu irmão em luta. Tá? Então, não exigir do outro, eu falei do ideal, né? Do ideal, e também não exigir de você. Porque, olha, eu estou falando vários fatores que geram a doença emocional. Quando você entra pelo perfeccionismo, mas eu devia ter feito aquilo melhor, eu não consegui. Mas não conseguiu. Outra vez eu faço. Não é desleixo, mas também cuidado com o perfeccionismo, senão você entra pelo caminho da decepção, da frustração. E isso são fatores que aceleram, que aumentam, dinamizam e alimentam a doença emocional. Você se torna uma pessoa, né? Eu não venci, que nem a minha filha. Minha filha faz competição, aí já na terceira competição tirou em 8º lugar, chegou em casa chorando. Eu pensei, que ótimo, você tirou em 8º, tem gente que tirou em 9º, então você fica tranquila, tá? Então você vai chegar um dia que você vai, então invista em você. Acho que depois de 10 anos agora está tirando em primeiro lugar. Aí, pai, é verdade, 10 anos foi então, vista. Então, nós temos que ter essa onisciência, esse amor ao próximo, por isso que Jesus falou, amo o próximo com a si mesmo. Então, esse mundo de relação com o outro e esse mundo de relação comigo. Vocês viram que a gente está falando vários pontos que alimentam a nossa doença emocional. Tá? Então, nós podemos ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando nós desencarnarmos, esse estado de compreensão é que vai revelar se você é um espírito que passa para o outro lado produtivo ou não. Você vai conservar o seu parâmetro mental já na Terra. Nós queremos desencarnar velhinhos o corpo, gente, o corpo físico. Né? Eu tinha uma amiga nossa, uma senhora, que foi embora assim, muito velhinha, ela mal andava tudinho, e ela não era espírita. Ela falava assim, esse corpo velho, né? Eu não sei por que eu estou nesse corpo velho. Ela reclamava, e eu não entendia por que ela reclamava do corpo velho, porque ela não era velha. Ela não era velha. Quem era velha é o corpo. E hoje eu entendo daquela revolta dela. Ela ia andar, isso, aquilo. Então, essa pessoa não é velha. Já o passo que tem jovem de 15 anos, que você fala assim, quantas idades tem essa criatura? A pessoa está envelhecida, está com a doença, a mente está paradinha, o emocional está assim. Então é isso que é importante. Como a situação que nós chegamos no mundo espiritual, né, como você desencarna por fora. Nós, gente, teve um amigo nosso que desencarnou com câncer lá numa cama, num profundo sofrimento. Eu falei, Nelson, mas olha, como que se explica? Um espírito que fez o bem, que fez isso, aquilo. Eu falei, o que tem? Ele desencarnou lá, o câncer realmente dói para tudo quanto é câncer, você fica lá na cama e vai isso até que você ir embora. Quem não pode estar com câncer é ele. Agora o corpo dele pode. Entendeu? Então nós vamos desencarnar mesmo, sofridinho lá na cama, lá, mas saiu aqui. Uma amiga, outra espírita nossa, disse que estava lá na Covid, e ela se sentindo mal, tudo, de repente ela deu um apagão,
Ela falou assim, Nelson, eu já estava lá no jardim e já veio minha mãe me receber. Eu falei assim, oh, que beleza, foi uma felicidade, uma alegria. Aí a mãe dela falou assim, que bom, mãe. Aí a mãe dela falou assim, mas não está na hora, volta. Ela falou assim, ixi, danou. Aí, de repente ela acordou, estava a amiga dela chorando, abraçando ela. Ela falou assim, me deixa, eu estou bem, ou seja, você vê a vivacidade. Então, ela estava doentinha lá, toda envelhecida, tudo, saiu do corpo, já estava lá no jardim, já encontrou a mãe, já queria se mandar, largar a gente. Ela que está certa. Ó, não olha para trás não, vai embora. Então, desencarnar, gente, eu tenho outro irmão também, que ele deu um piripaque, um dia caiu pranchado no chão, e aí a esposa dele foi em cima e os filhos gritaram. Mas esse rapaz voltou depois, e depois ele conta, ele falou assim, gente, eu caí naquele chão ali, eu não me lembro, só sei que eu estava num lugar tão bem. Era uma maravilha, era uma felicidade, era uma coisa indescritível, e aí eu estava numa felicidade, aí essa mulher danou a gritar para me chamar, podia ficar viúva aí e deixar eu ir embora, que eu estava numa felicidade imensa, entendeu? Aí ele voltou brabo, já, o que foi? Então, veja, são situações verídicas de pessoas que convivem conosco e falam da situação do desencarne. Então, o que importa para nós é viver bem, administrar estas realidades. E eu preciso estar preocupado com a minha felicidade. Gente, você tem que estar preocupado com a sua felicidade. Tá? E nós já temos todo esse receito, nós demos algumas pinceladas aqui durante esse estudo, para que nós possamos ver o que alimenta a doença emocional, e o que nos faz ficar mais saneados, mais livres e tenha uma vida produtiva na reencarnação e passe para o mundo espiritual de pé. Tá? E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Tá? Mas enquanto nós não administrarmos isto, tá? Vamos com calma. O que os Espíritos falam assim, que o amor ele é fundamental, gente. Ele é fundamental. O amor, assim, e todo mundo gosta de alguém, tá? Não é simplesmente esse amor físico, carnal, sexual, que também faz parte do relacionamento humano, que é ótimo também. Mas a gente fala mais um pouquinho desse amor que todo mundo já sentiu, né? Todo mundo já sentiu essa coisa por um amigo, por uma coisa. Ontem eu estava numa palestra falando sobre esse amor, aí eu pedi para todo mundo levantar a mão. Levanta quem já teve essa experiência desse amor. Aí todo mundo fez, esse amor transcendental, e ficou só uma senhora. Eu falei assim, pela pessoa, por um amigo, por um cachorro. Ah, o meu cachorro. Eu falei assim, ótimo, mas teve essa experiência de amor. Então, é uma coisa maravilhosa, porque, exemplo, eu sou apaixonado por algumas pessoas assim, né? É claro, você chega, você não precisa amar. Ah, eu tenho 6 irmãos. Você precisa amar os 6? Você vai amar os 6. Mas tem uns que você tem mais, né? Aquela coisa que você vai na casa de alguém, você chega lá, fulano tá aí? Né? Tá sim, tá lá no quarto. Tá bom, tá aí. Mas você não sabe por que você foi por causa dele. Né? A mãe tá aí? Tá aí, tá bom. A mãe não tá? Ah, mas a mãe não tá? Não, mas ela chega agora mesmo. Ah, tá bom. Entendeu? Então são esses referenciais que a gente vê o que é o amor, o que é a importância do outro. Então é importante a gente trabalhar e verificar essas pessoas que a gente ama, tá? Porque elas é que nos dão mais força para que a gente possa encontrar esse amor em nós e essa felicidade em nós. Então invista no amor, tá? Invista na família, nas pessoas que estão em torno de você, mas invista em você principalmente, tá? Porque você é o foco e você reencarnou com um compromisso essencial de se libertar, de ser feliz, porque você sendo feliz, você já liberta e você patrocina a felicidade de todo mundo, porque ninguém dá o que não tem, tá? Ninguém dá o que não tem. Ninguém ensina um caminho que não percorreu. Então eu preciso ser feliz dentro desse meu lar, dentro dessa minha casa, administrar a minha doença emocional, né? Administrar o meu processo mental, me aceitar, me amar, viver intensamente, tá? E eu sempre falo, as pessoas ocupam o espaço na nossa vida que a gente dá, tá? Que a gente dá. Vamos diminuir a dependência, vamos ser mais independentes,
mas consciente que nós necessitamos de todos. Mas eu tenho que adquirir a minha independência, tá? É que eu sempre falo, marido e mulher, casou é minha, é meu. Não, deixa um ventinho passar entre vocês, que é o ventinho da individualidade, que é o ventinho do que o outro é meu companheiro, do que o outro é meu irmão, e que é o ventinho que começa a tirar a posse, tá? A dependência e o processo de obsessão, que faz que solidifique o processo de amor verdadeiro, de dois espíritos que se caminham para a luz, no complexo de auxílio mútuo, de amor e de construção. Então Jesus disse sempre, eu vou repetir, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. O Espiritismo está construindo isso para nós, está propiciando que a gente construa isso a partir do ponto que eu me amo, que eu me aceito, que eu sou feliz comigo e que em contrapartilha eu também entenda as falhas, as deficiências e as virtudes dos meus irmãos. Quer conhecer o outro? Conheça você, tá? Você descobriu, você comungou com o seu segredo, você descobre o segredo de todo mundo. Por isso que quando alguém aparece comigo, eu falo assim, eu já sei. A pessoa fala, eu já sei, não é que eu sou espírita, não, eu já sei. Porque eu também sinto a mesma coisa, eu também já sei. A gente só não fala para o outro, não entrega, né? Mas eu falei assim, não, eu já sei o que você está sentindo, é isso, 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 aquilo. Nossa, você é espírita? Não, a gente só estudou um pouquinho e analisou mais a gente mesmo, tá bom? Então que Jesus abençoe todos nós, nos ilumine, nos proteja hoje e sempre, muita paz.